Olá, estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas e estimados ouvintes da Rádio Boa Notícia, também da nossa Diocese de Balsas. Estamos reunidos neste momento sob as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje refletiremos sobre o 24º domingo do tempo comum, hoje sábado, e refletindo sobre esse evangelho, o evangelho que nós iniciamos no domingo passado, sobre a correção fraterna, no capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Na nossa continuidade hoje, nós ainda vamos para o capítulo 18, que é onde é feito o quarto discurso de Jesus, né? Começou lá no primeiro discurso, no Sermão da Montanha, que tem algo a ver aqui também com essa leitura de hoje. Então, nosso tema hoje é perdão sem limites. Nós vamos com a primeira leitura do Eclesiástico, e nós vamos observando assim, sabendo que o rancor, o ódio que às vezes carregamos, eles são obstáculos para atender à misericórdia do Pai, que se espera sempre com essa alegria, né, de coração, de ser perdoado. O capítulo é 27, versículo 33 a 28, versículo 9. Na segunda leitura, que é da carta de Paulo aos Romanos, o capítulo é 14, versículo de 7 a 9, nós vamos compreender também que pertencer a Deus na vida e na morte é a proposta do apóstolo aqui. Então, essa é uma forma que dentro dessa segunda leitura de ajudar a superar na comunidade, quer dizer, no nosso convívio de irmão, a desunião entre aqueles que são mais fortes na fé, fervorosos, e aqueles que são mais fracos, especialmente os legalistas. O nosso evangelho, que o anterior do domingo passado, né, do 23º domingo, foi Mateus 18, estamos lembrando, né, de 15 a 20. Agora é Mateus 18, de 21 a 35. Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe: não lhe digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que decidiu acertar as contas com seus servos. Começando o acerto, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Dado que ele não tinha como pagar, o Senhor ordenou que o vendessem junto com a mulher, os filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Mas o servo caiu aos pés do Senhor e suplicava-lhe de joelhos: tenha paciência comigo, que eu lhe pagarei tudo. Então, o Senhor, enchendo-se de compaixão por esse servo, o soltou e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, o tal servo encontrou um companheiro que lhe devia 100 moedas de prata. Então o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que você me deve. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava-lhe: tenha paciência comigo, que eu lhe pagarei.
Mas o outro não quis saber. Foi e mandou prendê-lo até que pagasse a dívida. Quando os seus companheiros viram o que acontecera, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que tinha acontecido. Então o Senhor chamou o tal servo à sua presença e disse-lhe: servo malvado, eu perdoei-lhe toda aquela dívida porque você suplicou-me. Não devia você também ter compaixão do seu companheiro, como eu tive compaixão de você? E, enraivecido seu senhor, o entregou aos torturadores até que pagasse a dívida toda. Assim também fará com vocês. O meu Pai Celeste, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Irmãos, essa é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vamos aqui lembrando do 23º domingo. Vimos que lá foi contada uma parábola também, a parábola da ovelha perdida, mas foi um chamado à correção fraterna, né? Que se chamasse o irmão a sós, em particular, e falasse: olha, que tal fazer assim? Se daquele jeito não desse certo, fazia uma segunda tentativa, chamaria duas pessoas para testemunhar. Se não desse certo, aí que o entregaria, né, à igreja, à comunidade. E foi lembrando a parábola da ovelha perdida, né, de quando sentiu que a ovelha não estava desgarrada, foi buscar e a trouxe para o redil. Aqui, e nós vimos que o evangelho do domingo anterior terminava dizendo assim: pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. E esse evangelho de hoje aqui começa: então Pedro aproximou-se, não foi assim? Continuava o quarto discurso de Jesus: como viver na comunidade e em comunidade. E pela tradição disse que perdoava 2, 3, 4 vezes. Foi assim? Mas Pedro propõe o mais, né? Ele propõe, a gente vai lembrando que 7 é o número da perfeição, né? E ele pergunta: até quanto tempo, até quantas vezes devemos perdoar ao irmão? 7, até 7. E aí já foi visto assim que Pedro já estava redimindo-se daquelas situações anteriores que ele não tinha acreditado, né, que Jesus estava fazendo o segundo anúncio da sua paixão, morte e ressurreição. E aqui ele já começou, como que diz assim, as ideias deles começaram a abrir mais e ele ficar assim, aproximou-se de Jesus. E Jesus observou aqui que a quantidade não é nem tanto o mais importante. O importante aqui é a qualidade. Mas aí ele vai e responde: eu não digo 7. Olha como foi interessante. Eu já vou dizer o quê? 70 vezes 7. 7 vezes 7 dá o quê? 49. Então 490 vezes. É muito tempo, não é? Assim. E Jesus, para deixar bem claro essa significação e ressignificação do perdão tão próprio, tão libertador, ele ilustra com a parábola. E a parábola aconteceu o quê? O empregado devia uma fortuna imensa. Não podia pagar, precisava ser vendido ele, a esposa, os filhos, mas ele suplicou e suplicou de uma forma ficando menor. Ele ajoelhou-se e disse, né, garantiu, quase chorando. E o patrão, aqui no caso, o rei, teve compaixão dele, perdoou. Ele não teve pena, não, ele teve compaixão, veio lá das entranhas, né, com companheirismo. E aí ele foi, o que ele disse? Que perdoava sim.
Ao sair dali, o que foi que o servo fez? Encontrou uma pessoa que o devia e ele nem sequer foi acertar conta. Ele já foi pegando, batendo, sufocando, empurrando, com atitudes grotescas, né, violentas, e o homem ajoelhou e pediu e ele não deu o perdão. Sufocou até quando ele diz assim, que ele agarrou, começou a sufocá-lo, pague o que me deve, aí diz assim, mas o outro não quis saber, mandou prendê-lo. Agora como é que paga preso? Preste atenção. Até que pagasse a dívida. E aí os companheiros, quer dizer, aqui representando a comunidade, viram essa atitude irregular, daquele que foi perdoado as dívidas e contaram ao patrão. E aí Jesus diz assim, que o pai também vai agir assim. Essa parábola é uma catequese e ela veio para mostrar assim que é preciso a comunidade centralizar-se mais, ficar não de julgamento, mas conhecer mais um pouco da vida do outro, quer dizer, advertir. Essa palavra veio para advertir e para prevenir a comunidade, principalmente as lideranças, né, contra a hipocrisia, a covardia, a mesquinhez de não partilhar. E outra situação aqui, o servo foi condenado não porque Jesus, aqui no caso, está colocando para nós, né, cristãos, os seguidores de Jesus, hoje, mas ele não por ruindade, mas pela necessidade que é preciso, se nós recebemos os dons são gratuitos, são de Deus, então eles precisam ser partilhados. E ele recebeu o dom da misericórdia e do perdão e não acatou. E aí Jesus não é vingativo, ele quer reforçar aqui na comunidade, nas nossas comunidades, desde a familiar, da vida, onde nós estamos, na igreja, vai reforçar em nós o apoio que a comunidade precisa ter uns com os outros. Quando ele diz, vai prevenir, porque aí ele vai lembrar também, lá das bem-aventuranças, quando ele diz, felizes aqueles que se perdoardes do teu irmão, né, assim. Então, nós precisamos, assim, acordar mais um pouco, porque o evangelista aqui, ele estava mostrando uma situação da época, e isso estava acontecendo. E aqui é necessário motivar para perdoar. Olha, nós rezamos sempre o Pai Nosso. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, assim na terra, não é? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, aí nós rezamos, né? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E será que é verdade? A gente perdoou mesmo? E aqui nós vamos lembrando o momento do que é a cruz, que nós também vimos. Quem quiser seguir-me, deixe tudo, toma a sua cruz e siga-me. Seguir a cruz, você vai renunciar a si mesmo. E por isso que no perdão significa, você diz assim, você tem duas perdas no perdão. Como assim? Aquele mal-estar que você estava com o outro. Porque perdão é perdoar a mágoa, a dor, o desconforto que o outro fez em nosso coração, em nossos corações. E reconciliar é diferente de perdão. Reconciliar é voltar à convivência com aquele que antes estava sem perdão. Então, perdoar é difícil, mas é possível. Agora, a reconciliação é conviver como se nada tivesse acontecido. Então, isso aí não significa que não perdoou.
poderá ou não, com as consequências da vida, voltar a esse relacionamento conciliatório. Mas o perdão, sim, esse é preciso nós observarmos e vermos qual é a nossa atitude diante do perdão, o que e a quem nós perdoamos. Quantas vezes que a gente diz, eu digo, não adianta, eu perdoo, mas não esqueço, não aceito. Então a gente não perdoa, não. A gente não vai perdoar, não é vingar, é ceder. Ah, sim. Quando a gente fala na misericórdia, miséria vem da miséria, é aquilo que vem do mar baixo que tem dentro de nós. Então, o perdão, ele torna a pessoa liberta, ele dá alegria, né? Ele traz felicidade, traz a paz. Então, que nós tenhamos essa consciência de que nós precisamos perdoar uns aos outros. Tem tanta música linda aí de perdão, eu falo, mas para cantar eu sou mais difícil, que tem aquele canto que diz assim, para não ferir ninguém, eu vim te perdoar. Para não ferir ninguém. Começa a música. Eu vim te perdoar. Aí fala, você me machucou e eu não quero nem falar. Escuta, meu Senhor, escuta a minha história. Por 1000 caminhos e a seguir, eu procurei compreender. Nenhum irmão eu quis ferir, eu só pensei em ajudar. Mas houve quem não entendeu e disse coisas que eu não fiz. Eu tenho medo de esquecer que sou feliz. Procurem a música e escutem até o final, que é muito bonita. Então, irmãos e irmãs, que nós tenhamos essa consciência de sabermos perdoar uns aos outros, aceitarmos como dom. Aqui na nossa Diocese de Balsas, nós estamos hoje, 16 de setembro, no segundo dia do tríduo sobre o 17º ano da Páscoa definitiva de Dom Franco Macerdotti, um padre, chegou ao Brasil no ano, ordenou-se em 1966, chegou ao Brasil no ano de 1972, desenvolveu o serviço de vocação e como bispo, né, assumiu, foi nomeado em 1995, em março de 96 foi sagrado bispo na Catedral de Balsas, no dia 2 de março, e era um bispo coadjutor, né, com direito a seguir. Antes dele era o Dom Rino Carlésio, o segundo bispo, o primeiro foi Dom Diogo, e Dom Franco, o terceiro bispo, né, comboniano. Então, esse tríduo tem a presença do provincial comboniano aqui no Brasil, e nós aqui também estamos nesse dia hoje de encontro, de oração, de memória, e Dom Franco doou a sua vida. Há momentos que dizia assim, que ele era o bispo dos 5 T's, topo tudo, todo o tempo, tinindo, não é? Ele deu o seu exemplo, sua vida em articulação, em alegria, em companheirismo, compreensão, né, com esse ombro amigo, caminhando junto conosco, lado a lado com seus fiéis, e a sua paixão, né, é como o beber da fonte do fundador Dom Daniel Comboni, que dizia assim, se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria pela missão. Morro, mas minha obra não morrerá. E Dom Franco seguiu esse lema, e o desejo dele muito também era
ir à África, né? E ele foi 2 vezes pelo projeto, um projeto aí de Nordeste 4, Nordeste 5, com Lixinga lá em Moçambique. Então são tantos momentos que dá para falar muito tempo, mas o nosso programa também tem limite. E nós vamos lembrando assim que Dom Franco, ele nasceu em 13 de setembro de 1941 e morreu em 17 de setembro do ano de 2006, e ele estava fazendo uma caminhada, pedalando bicicleta, e houve um acidente, né? Foi um choque entre a bicicleta com ele e um carro. Na BR, o seu crucifixo aqui, cravou aqui um pouco no peito, mas deixou para nós o legado. A marca que ele deixou é essa, de seguir de cabeça erguida, perdoar sempre. E a nossa diocese só tem gratidão, gratidão aos combonianos, a todos os padres e a todos. Que Deus abençoe-nos e dê-nos uma semana, um reinício de semana com muita alegria. E nós estamos também no mês da Bíblia, na escuta e prática dessa palavra. Dia 27 será o dia dedicado à Bíblia. Então, a palavra de Deus, que nós a escutemos e, sobretudo, façamos a prática do dia a dia. Amém? Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.